muitas vezes eu vinha aqui nos nossos encontros semanais, quando principalmente no ano que iniciou a pandemia, ali em 2020, muitas vezes a gente veio conversar sobre as possibilidades de efeitos desse tipo de alegação nos processos judiciais, tá. E nós mencionamos, eu me lembro de ter reforçado diversas vezes aqui com o grupo, que as alegações genéricas elas são sempre problemáticas, de parte a parte, não só pelo adquirente, quanto pelo vendedor, pela construtora, pela incorporadora, né. Então, quando começou a pandemia, um dos principais enfoques que a gente trouxe foi o de que tomem cuidado com as alegações genéricas, porque os processos judiciais eles demoram muito tempo para ser julgados, e os momentos históricos de desespero, de medo, de ansiedade, eles se tornam história mesmo. E isso na pior acepção possível, ou seja, de distanciamento. E aí o que eu dizia lá atrás, né, eu dizia lá atrás para vocês, o juiz, por dever de ofício, um volume imenso de casos que ele tem para julgar, eh, ele começa a ficar muito frio em relação aos casos, eles viram meros números, tá. Essa que é a grande verdade. E e também ele começa a delegar muito para suas assessorias os trabalhos. Me lembro de ter visto uma entrevista do ministro Marco Aurélio, quando ainda estava na ativa, e uma jornalista perguntando para ele: "Ah, como é que o senhor faz como é que o senhor funciona na sua cabeça a montagem de um julgamento, como é que o senhor, né, monta, assim, a convicção?", mais ou menos nessa linha ela perguntava. E ele pegou e eu me lembro que ele sempre muito sincero e irônico, né, o ministro Marco Aurélio do STF, já aposentado, ele pegou e disse assim: "Não, a gente trabalha com assessoria", né, foi super honesto ali com ela e eu achei bacana esse aspecto da entrevista, né. Nós que somos advogados entendemos o que ele quis dizer, né. Então, existe o efeito do distanciamento, porque trabalha em equipe, se distancia dos casos, e existe o efeito também da recorrência dos casos, os casos vão ficando cada vez mais frios, menos relevantes, menos impactantes, né, para o julgador. Vira uma empresa, uma indústria, né, um processamento, processo, né, passa a ser processado como um produto mesmo. E aquilo ali vai ficando menos impactante, esse tipo de alegações. Isso eu estou falando do ponto de vista, né, de quem estava lá no meio, na época ainda a gente estava lá no meio da confusão. Mas muita gente na época, justamente por estar impactado, e até mesmo advogados com viés mais, com uma visão mais econômica, mais empresarial da questão, mesmo os que defendiam empresas, na época eu me lembro bem, que eram impactados por esse argumento. E eu dizia para você o seguinte: "Olha, tomem cuidado, porque com o distanciamento, isso vai ficar mais frio", e eu tenho muita, convicção, pela experiência, que isso vai se tornar um argumento, né, que do ponto de vista genérico não vai emplacar, né, do ponto de vista genérico não vai emplacar, mesmo para adquirentes, né. Tanto que quando eu propus para os alunos uma estrutura de medida judicial que levava em consideração esse ambiente, eu fiz questão de pontuar, tanto com notícias quanto com argumentos racionais de econômicos, né, os motivos pelos quando ela poderia ser utilizada a favor, por exemplo, de um inadimplente, né, quando a pandemia poderia ser utilizada a favor de um inadimplente, não a construtora ainda com atraso de obra, essa inadimplência da construtora, mas a inadimplência do pagante, né, do comprador.
eu ainda explicava justamente isso, né, aquele desequilíbrio econômico em que um teve um favorecimento econômico pelas políticas implementadas e o outro desfavorecimento. Então ali naquele texto, naquela justificativa, me preocupei de ser bem cirúrgico, assim, e identificar, né, essas questões e ainda sugerir a complementação do caso concreto, tá. Isso do ponto de vista do adquirente. Então pensem o seguinte, isso serve para os 2 lados, né, isso serve para os 2 lados. Se eu falo que eu tenho que pontuar a situação em específico e não partir por uma alegação genérica, né, eu estou querendo dizer que o desenvolvimento da instrução probatória é fundamental. Então quer dizer que existe um ônus de provar muito forte quando alguém, né, justifica a sua atitude. E aí, de novo, comprador quando atrasa, justificando sua atitude pela pandemia, vendedor, né, quando não entrega dentro do prazo combinado, construtora não entrega dentro do prazo determinado, justificando pela pandemia. Ambos, ambos, quando fazem isso, trazem para o seu colo, trazem para o seu colo o ônus da prova. Simples assim. Então, desde sempre, por isso que eu quis retomar essas conversas, né, para quem já está mais tempo aqui me acompanhando sabe disso, né, lá dos nossos encontros do início, e isso foi sendo reiterado várias e várias vezes, né, eu vinha sempre dizendo: "Cuidado, cuidado", porque esse sentimento, neste momento que nós estamos sentindo, e aí eu me coloco lá naquela data lá, né, naquele lockdown que a gente país parou, naqueles momentos de parada. Então aquele momento que todo mundo estava inseguro, todo mundo estava preocupado, todo mundo não sabia o que ia acontecer, os analistas econômicos dizendo assim: "Nunca aconteceu do mundo inteiro parar", né, a gente que estudava história, quem gostava de história se lembra que a gente sempre falava do crash da bolsa de Nova York de 1929, era uma referência, assim, mundial de parada econômica, né. Nossa, aquilo lá e aí a gente pensava: "Meu Deus do céu", né, coisa gravíssima. Então, o que aconteceu, ficou de referência do tal do New Deal e tal. Quem gosta de estudar isso sabe o que eu estou falando, né, mas aquele lá era a referência mais próxima, aquele momento histórico lá do crash da bolsa era a referência histórica mais próxima que se tinha da pandemia, mas os analistas diziam assim, ó, só que é pior, porque lá era só num país, embora esse país tivesse um reflexo nos demais, ainda não tinha tanto globalismo em 29, né? E hoje não, hoje foi no mundo inteiro ao mesmo tempo. O que acontece se o mundo inteiro para economicamente? Então, essa aflição ficou para trás, que nem tal qual eu já tinha advertido, né, naquele momento, eu disse: "Olha pessoal, vai ficar para trás isso aqui, eles não vão se lembrar disso aqui na hora de julgar, eles vão estar preocupados com o momento econômico que eles estarão vivendo lá no futuro, que provavelmente já vai estar sendo de retomada com ou sem recessão, né, evidentemente a presunção era de que haveria algum tipo de recessão.